O texto se encontra em Provérbios, capítulo 14, versículo 14. Glória a Deus. Hoje pela manhã, quando estava meditando no provérbio, pela manhã, e o Senhor nos direcionou em um versículo para a reflexão diária, e o Senhor também colocou em nosso coração a mensagem para esta noite, neste livro, neste capítulo da Bíblia Sagrada, no livro do Provérbios, capítulo 14, o provérbio do dia, e o versículo, eu li o 14 na reflexão diária, agora nós vamos ler o versículo 15, o versículo 15 diz assim: o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Vou repetir a parte B do versículo. O prudente atenta para os seus passos. Essa é a reflexão, é o texto bíblico a qual nós daremos uma reflexão da palavra de Deus esta noite ao nosso coração. Nós iremos estar tratando de um assunto bastante importante para as nossas vidas. Você que está comigo agora, através desta live, você que me ouvirá pelo YouTube, você que assistirá esta palavra, eu tenho certeza que eu e você seremos transformados através desta palavra. Depois desta palavra, nós vamos passar a ouvir diferente, vamos passar a agir diferente e vamos passar a falar diferente. Ou seja, depois desta palavra, nós vamos ter uma mudança de comportamento, porque esse é o objetivo desta palavra esta noite. O propósito desta palavra esta noite é nos confrontar para que haja uma mudança de comportamento, porque nós não podemos esquecer, nós estamos neste propósito, nesse desafio, seguindo os passos do Mestre, e quem segue os passos do Mestre tem que andar cada dia melhorando os seus caminhos. Quem anda seguindo os passos de Jesus, ele precisa ter uma mudança de vida, ele precisa apresentar no seu dia a dia um comportamento exemplar, um comportamento diferente. Então eu te convido esta noite para a palavra de Deus, para que eu e você possamos abrir os nossos corações, para que esta palavra possa ser enxertada em nosso coração e possa mudar a nossa vida. Bendito é o nome do Senhor. Então o versículo a qual nós escolhemos como base para esta palavra esta noite é o versículo 15 do Provérbios capítulo 14. Salomão ele vai escrever a parte B do versículo, e ele vai dizer que o homem prudente, ele atenta para os seus passos. A palavra prudente, significa moderado, significa cauteloso, significa sensato. Quem é prudente, ele não age precipitadamente. Quem é prudente, ele é moderado, ele pensa antes de agir, ele tem um cuidado. Quem é prudente, ele examina primeiro, ele tem uma cautela. Bendito é o nome do Senhor. E a quem Jesus comparou com o prudente? Jesus comparou com o homem prudente aquele que ouve a sua palavra e as pratica. Aí ele vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 24: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Bendito é o nome do Senhor. Então, quem Jesus comparou com um homem prudente
foi aqueles que ouvem e praticam a palavra. Então nós já podemos aprender aqui com o nosso mestre esta noite, que para que eu e você possamos, bendito é o nome do Senhor, sermos prudentes, é necessário nós ouvirmos o que está escrito na palavra e colocarmos em prática. Assim nós estaremos firmando a nossa casa, edificando a nossa casa sobre a rocha, e assim nós seremos comparados, assemelhados ao homem prudente. E esse homem prudente nós estamos precisando ser nos dias em que nós estamos vivendo, dias difíceis, dias maus, aonde precisamos urgentemente agir com prudência. Olha o que Paulo também falou para os Efésios, capítulo 5, versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então nós precisamos urgentemente sermos pessoas prudentes, sermos pessoas cautelosas, pessoas moderadas. Eu já trouxe uma palavra nesses dias, nessas lives, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, quando Paulo vai dizer para Timóteo que o Senhor nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. O Espírito Santo de Deus que está em nossas vidas, ele nos torna pessoas moderadas, pessoas prudentes, pessoas equilibradas, pessoas que estão sempre ali agindo de forma sensata. Bendito é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus, quando ele está preparando, instruindo os seus apóstolos, Mateus capítulo 10, versículo 16, Mateus vai registrar assim as palavras do mestre: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Aí agora, qual é o conselho do mestre? Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Bendito é o nome do Senhor. Então olha o conselho do mestre ao seu colégio apostólico: eu vou enviar vocês como ovelhas para o meio de lobos. Bendito é o nome do Senhor. Então vocês vão precisar ser pessoas prudentes como as serpentes. Bendito é o nome do Senhor. Vocês vão precisar ter esta característica: ser prudente, ser cauteloso, ser moderado. Você e eu precisamos agir com prudência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós veremos esta noite 3 momentos em que devemos ter prudência. Primeiro, nós teremos que ter prudência no ouvir. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esta parte, aonde nós vamos precisar ter prudência no ouvir. Bendito é o nome do Senhor. Escute isso aqui: não é tudo e nem a todos que devemos ouvir. Não é tudo e nem a todos que devemos ouvir. Bendito é o nome do Senhor. Nós precisamos ter prudência no ouvir, né? Porque nós conhecemos a história do princípio de Adão e Eva, e quando nós vamos
examinar a história do princípio de Adão e Eva, nós vamos ver que o pecado, ele entra no mundo por causa que a mulher deu ouvido à serpente. Olha só como nós precisamos ter prudência no ouvir. Olha só como nós precisamos sermos pessoas prudentes, cautelosas, moderadas no ouvir. Não, nós não podemos ouvir tudo e nem a todos. Guarde esta reflexão. O Senhor chama a minha atenção, o Senhor chama a sua atenção como filhos dele, e ele diz: filhos, sejam prudentes até no ouvir, não ouçam todos, nem tudo. Eu e você precisamos observar o conselho de Salomão. Salomão, escrevendo Provérbios, capítulo 4, versículo 23, falamos esse texto já em uma reflexão diária. Ele vai dizer: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Então nós precisamos ter o cuidado, o que nós estamos ouvindo. Nós precisamos ter o cuidado, quem nós estamos ouvindo, O salmista, no Salmo 1, versículo 1, ele vai dizer: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, Então, quem ouve conselho de ímpio não está sendo prudente no ouvir. E o salmista, ele vai chamar a nossa atenção: nós não podemos ouvir conselho de ímpio, nós não podemos se deter, parar no caminho dos pecadores, e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Então, todas essas três ações que o salmista ele vai destacar, seguir conselho, que é ouvir, se deter no caminho e sentar na roda dos escarnecedores, ele vai nos chamar a atenção a respeito do ouvir, porque quando eu ouço conselho, eu estou ouvindo; quando eu me detenho, eu paro, eu estou ouvindo; e quando eu me sento, eu também estou ouvindo. Então eu preciso agir com prudência no meu ouvir, eu preciso ter cuidado, para que eu não possa estar ouvindo tudo. Nós estamos vivendo os dias da facilidade, bendito é o nome do Senhor, principalmente nessa quarentena, aonde nós temos mais tempo agora. Louvado seja Deus. Muitos não estão trabalhando, muitos não estão estudando, muitos não estão saindo de casa, estão em residência. Aí temos a televisão, temos o celular, bendito é o nome do Senhor, e ali nós podemos estar ouvindo o que não edifica, e ali nós podemos estar ouvindo coisas que estão nos prejudicando. Então nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, agir prudentemente no ouvir. Preste atenção que você está ouvindo, preste atenção que você está escutando, preste atenção de quem você está ouvindo o conselho, preste atenção de quem você está dedicando o seu ouvido para que você possa adquirir algum aprendizado. Precisamos ser prudentes no ouvir. A serpente, ela enganou Eva. Por que ela enganou? Como ela enganou? Porque a mulher, ela ouviu a serpente. E o mais interessante, irmãos, é que a serpente, ela conseguiu prender a atenção de Eva com as suas palavras.
Atenção, velho, está me atrapalhando aqui. A serpente, ela conseguiu chamar a atenção de Eva e conseguiu atrair a sua atenção. E ali Eva passou a ouvir o que a serpente tinha para falar. Eu faço uma pergunta para as nossas vidas esta noite: será que a serpente tem conseguido atrair a nossa atenção para que possamos dar ouvido às suas mentiras? Nós precisamos ter cuidado que Satanás, ele não vai aparecer com 2 chifres, com um rabo. Não, Paulo vai dizer que nós precisamos ter cuidado, porque Satanás, ele pode se transfigurar até em um anjo de luz. Então nós precisamos ter cuidado, porque muitas das vezes ele usa até as nossas bocas. Ele usou a boca de Pedro. Jesus repreendeu Pedro quando Pedro não vigiou. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo, porque ele está ao nosso derredor, e se alguém der brecha, ele usa mesmo, e ele tem usado muitas das vezes até a nossa boca, e a nossa boca, ela tem que ser instrumento de Deus, e não de Satanás. Então nós precisamos ter prudência, sermos prudentes, a questão do nosso ouvir. Nós não podemos ouvir qualquer pessoa, nós não podemos ouvir qualquer coisa. Eu preciso agir no meu ouvir com prudência. Então a serpente, né, ela vai enganar Eva, vai enganar aquela mulher. E a conversa dela é: não foi assim que Deus falou? Não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher vai responder à serpente, vai haver um diálogo. E a mulher vai responder à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aí a serpente vai dizer para a mulher agora: se vocês comer, vocês não vão morrer. A serpente estava tirando a verdade de Deus, que Deus tinha falado para Adão e Eva, e estava trocando a verdade de Deus pela mentira dele. Mas tudo isso vai acontecer porque a mulher, ela não agiu prudentemente no ouvir. Ela ouviu a serpente, e por mais que a mulher, ela tenha explicado corretamente, tenha passado corretamente o que Deus tinha falado, mas a semente da dúvida foi semeada em seu coração pelo ouvir. É por isso que nós temos que ter cuidado, selecionar o que a gente ouve. Precisamos selecionar até os louvores, precisamos selecionar as mensagens, precisamos selecionar as pessoas a quem nós vamos ouvir. Nós precisamos agir com prudência. Bendito é o nome do Senhor. Então que eu e você possamos extrair esta lição de Deus para as nossas vidas. Ouvindo, não podemos ouvir todos, não podemos ouvir tudo. Precisamos ter o cuidado de agir com prudência no ouvir. Bendito é o nome do Senhor. Segundo lugar, onde nós devemos ter prudência, nós devemos ter prudência no agir. A prudência faz com que nós analisemos as nossas atitudes, decisões e caminhos a seguir, para que assim possamos evitar os perigos e armadilhas do mundo. O segredo é confiar no Senhor e não em nós mesmos. Porque quando nós confiamos no Senhor, quando nós não confiamos no Senhor e confiamos em nós mesmos, nós desprezamos a cautela, a prudência, e nos precipitamos. Precisamos ter prudência no agir. E o segredo aqui é eu confiar no Senhor
e não confiar em mim mesmo, porque quando eu não deposito a minha confiança em Deus, e sim em mim, eu vou desprezar a cautela, eu vou desprezar a prudência, né? E o que é que vai acontecer? Eu vou me precipitar. E nós temos um exemplo na Bíblia, bastante conhecido, de alguém que se precipitou, por não depositar sua confiança no Senhor, né? E depositar sua confiança em si mesmo, e assim vai desprezar a prudência, e ele vai se precipitar. Esse exemplo é o rei Saul. 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 ao versículo 14, vai nos contar esse momento, aonde Saul vai oferecer sacrifícios, e vai ser reprovado por Deus. Mas por que Saul foi reprovado por Deus? Por ele ter agido de forma insensata, por ele não ter sido prudente. Ele não foi prudente no agir, ele não depositou sua confiança em Deus. Bendito é o nome do Senhor. Já estava com 7 dias, o Senhor tinha falado para ele que ao 7º dia Samuel iria aparecer para sacrificar. Louvado seja Deus. Diz a Bíblia que chega ao 7º dia, diz a Bíblia que o povo já estava inquieto, o povo já estava ansioso, e Samuel não chegava. Diz a Bíblia que Saul agora, vendo o povo inquieto e vendo que Samuel estava demorando, Saul agora não vai depositar sua confiança em Deus, mas vai depositar sua confiança nele mesmo, e assim ele vai desprezar a prudência, e ele vai se precipitar, trazendo uma consequência para a sua vida irreparável. Eu quero que você entenda esta noite o perigo de nós agirmos de formas insensatas e não prudentes. No primeiro exemplo, nós vemos que por causa daquela imprudência, insensatez de Eva em ouvir a serpente, o pecado entrou e tem dominado a humanidade até hoje. E no segundo exemplo, na imprudência de Saul, na insensatez de Saul, ele perdeu o seu trono. Diz a Bíblia que quando Samuel chega e pergunta para Saul: o que é isto? O que tu fizeste? E Saul vai se argumentar. Saul, ele vai querer se justificar, ele não vai se humilhar, ele não vai confessar, ele não vai pedir perdão, ele vai argumentar, ele vai se justificar, ele vai querer dar desculpas. Bendito é o nome do Senhor. Então ali ele vai dizer que o povo estava inquieto, e Samuel estava demorando, e os inimigos já estavam se preparando, e ele estava contando, sem perceber, a sua falta de confiança em Deus. Então, quando nós não depositamos a nossa confiança em Deus, quando nós queremos fazer as coisas para agradar o povo, nós vamos agir de forma irresponsável, e nós não seremos prudentes no agir. E o Senhor chama a nossa atenção esta noite, que possamos confiar em Deus e não queremos agradar o homem, e assim nós seremos prudentes no agir para a glória de Deus. Nós precisamos agirmos com prudência, não podemos se precipitar, confiar em Deus. Quem confia espera, quem confia descansa. O salmista, ele testemunha no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor,
e Ele ouviu o meu clamor. Glória a Deus. Nós precisamos vivenciar o Salmo 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Mas Saul, ele não vai confiar em Deus. Saul, ele vai querer agradar o povo. Faltou liderança na pessoa de Saul. Era para ele, como líder, vendo o povo inquieto, era para ele ter trago uma palavra de confiança para o povo, orientando ao povo que precisava esperar, mas que o Senhor ia chegar com a resposta, o Senhor ia chegar com a orientação. Bendito é o nome do Senhor. Mas Saul foi um líder fraco, um líder que vivia para agradar ao povo e não trazia segurança para o povo. Mas por quê? Porque ele não tinha confiança em Deus. Eu, como líder, só consigo trazer esperança para o povo. Eu, como líder, só consigo fazer o povo confiar em Deus se eu confiar em Deus primeiro, porque é notório, é visível, é real. Quando alguém que lidera não tem confiança em Deus, ele age precipitadamente, ele age de forma insensata. Mas o Senhor, esta noite, Ele fala conosco e Ele vai colocar eu e você no devido lugar e vai nos tornarmos pessoas prudentes para a glória de Deus. Então Saul, ele não vai agir de forma prudente, e nós precisamos ter prudência no ouvir e ter prudência no agir. Eu, como líder, eu não posso tomar uma decisão precipitada. Você também, como líder, como ovelha, não pode tomar uma decisão precipitada. Você que estava prestes a agir de forma irresponsável, não faça isso. Sentir vontade, todo mundo sente. Querer fazer, todo mundo quer. Não é pecado. Mas o que nós não podemos fazer é agir sem ser de forma prudente. Nós não podemos agir pela emoção. Nós não podemos agir pela empolgação, pelo momento. Não. Que você possa agir de forma prudente. Calcule as consequências. Veja as consequências que sobrevirão sobre a tua vida, se você assim agir precipitadamente. Se Saul tivesse parado e analisado o que iria acontecer com a sua vida, ele não teria agido de forma insensata. Mas foi a falta de confiança em Deus que fez com que Saul agisse de forma insensata e não de forma prudentemente. Outro exemplo que eu gostaria de citar, mas não vou me deter nele, é o exemplo de Arão. Arão também é semelhante a Saul. A sua falta de confiança em Deus e querer agradar ao povo, ele vai agir de forma insensata. Êxodo 32 vai dizer que o povo, vendo que Moisés demorava e não vinha, o povo agora vai chegar para Arão e vai pedir que ele fizesse deuses para que eles pudessem seguir à sua frente e eles dizer que são eles, tinham sido eles que tinham tirado eles do Egito. E assim Arão,
por não confiar em Deus, né? Como líder que estava no lugar de Moisés, ele era também para ter trago uma palavra para o povo, uma palavra de confiança para o povo. Olha, Moisés está lá no monte com o Senhor. Se ele não veio ainda, é porque ele ainda está em relacionamento com Deus. Mas vamos esperar, vamos confiar, vamos aguardar. Daqui a pouco ele chega. O Senhor não falha, o Senhor não tarda. Bendito é o nome do Senhor. Mas ele falta essa liderança nele, por falta de confiança. Então, quando eu sou um líder fraco, não é outra coisa, não é porque eu não tenho confiança em Deus. Porque quando eu tenho confiança em Deus, Deus me faz uma liderança forte. Bendito é o nome do Senhor. Por quê? Porque eu confio em Deus e não em mim. E eu sei que Deus é poderoso. Então você que me ouve esta noite, você precisa depositar a sua confiança em Deus, para que você não possa agir de forma insensata, para que você possa ter prudência no seu agir. Você precisa ter confiança no teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Arão, ele cometeu o mesmo erro que Saul cometeu, pelos mesmos motivos, por falta de confiança em Deus e por querer agradar ao povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Terceiro, nós devemos ter prudência no falar. Primeiro, nós devemos ter prudência no ouvir. Segundo, nós devemos ter prudência no agir. E terceiro, nós devemos ter prudência no falar. Aleluia. Quando nós estamos irados, nós temos a tendência, uma grande tendência, melhor, de agirmos de forma precipitada, e nessas horas nós demonstramos a nossa tolice pelo que sai da nossa boca. Quando nós estamos irados, nós temos a tendência de agir como tolos, e uma das demonstrações da minha tolice está no que sai dos meus lábios. Então eu preciso agir, ouvir e falar prudentemente, com prudência. O ouvir é importante, o agir é importante, o falar é mais ainda importante. Por quê? Porque uma palavra mal falada, mal dita, uma palavra mal colocada, mal expressada, mal pronunciada, ela é como uma flecha atirada. O que é que acontece? Ela pode ferir e pode matar, e não volta atrás. Olha só como é importante nós falarmos de forma prudente, porque a palavra mal falada, ela é comparada como uma flecha atirada, que não tem volta. Depois que a flecha é atirada, ela não tem mais volta. Ela pode ferir e pode matar. Assim é a palavra, quando ela é falada de forma insensata. Então eu preciso falar com prudência, eu preciso vigiar com o que eu vou falar, eu preciso vigiar com as minhas palavras. Eu não posso falar o que eu quero, eu não posso falar o que eu penso, eu não posso falar o que eu desejo falar, não. Eu preciso, como servo de Deus, como serva de Deus, falar de forma responsável, falar de forma prudente.
quantas das vezes nós vamos precisar se calar em vez de falarmos? Provérbio de Salomão vai nos dizer que até o tolo, quando ele se cala, ele passa por sábio. Outra comparação, Tiago capítulo 3, vai dizer que a nossa língua, as palavras é como fogo. E o que é que o fogo vai fazer? Tiago 3, versículo 6. A língua também é um fogo. O fogo, quando ele consome algo, é irreparável. Não tem como voltar atrás. Se o fogo pegar na minha roupa, nessa camisa, não tem como voltar ao original como era. Eu posso remendar, eu posso colocar um tampão aonde o fogo pegou, queimou, mas jamais ela se tornará a mesma camisa. Então assim é as palavras. Eu preciso falar de forma prudente. Por quê? Porque as palavras são comparadas como fogo. Os danos são irreparáveis. Nós precisamos, nesses últimos dias, falar de forma prudente, falando com responsabilidade. Então o Senhor, Ele vai chamar a nossa atenção nesta noite. Vou encerrar, mas eu quero dar um exemplo bíblico de um personagem da Bíblia que não teve prudência no falar, se precipitou. Está em Juízes capítulo 11, a partir do versículo 30 até o 40. A Bíblia vai dizer que Jefté, no meio da guerra, ele vai se precipitar e vai fazer um voto ao Senhor. E ele vai dizer ao Senhor que se o Senhor desse os filhos de Amon a sua mão, né, aquilo que saindo da porta da sua casa e saísse ao seu encontro, quando eles voltassem da guerra com vitória, ele iria oferecer ao Senhor em holocausto. E aqui foi uma precipitação. Essas palavras saíram da boca de Jefté de forma insensata, sem ser com prudência. Ele não teve prudência no falar, ele se precipitou. E o que é que aconteceu? O Senhor deu os seus inimigos em suas mãos. O Senhor deu vitória a Jefté. Jefté foi vitorioso. E quando Jefté volta, a primeira pessoa que vem ao seu encontro é a sua única filha, virgem. E ali ele se entristece, chora. Mas ele tinha prometido, tinha se precipitado. E assim vai acontecer o que não deveria acontecer. A sua filha virgem vai ser sacrificada, vai ser morta. Então vejamos esse exemplo. Quando nós falamos de forma insensata, quando nós não temos prudência no nosso falar, podemos ter consequências dolorosas em nossas vidas. Então que eu e você possamos ter prudência no nosso falar, que nós possamos ter prudência no nosso ouvir, que nós possamos ter prudência no nosso agir. E assim nós estaremos aqui nesta terra imitando a Cristo, porque se nós fôssemos também examinar a pessoa de Cristo, nós íamos ver Jesus ouvindo com prudência, nós íamos ver Jesus agindo com prudência, e nós íamos ver Jesus falando com prudência. Então que eu e você possamos sermos pessoas prudentes. Se lembre do que Jesus aconselhou aos apóstolos: eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos, sede prudentes como as serpentes. Se lembre do que Jesus falou em Mateus 7:24:
todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Que nós possamos, no nome do Senhor Jesus, sermos crentes prudentes, crentes moderados, crentes cautelosos. Se lembre que o Espírito do Senhor que está nas nossas vidas é espírito de moderação. Ele nos dá o controle, Ele nos dá o domínio próprio. Bendito é o nome do Senhor. Antes de agir, pense. Antes de falar, analise, pense, veja o que você vai falar. Não saia por aí falando o que não deve. Bendito é o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, nós não falamos nem com a nossa boca, mas falamos através dos dedos nas redes sociais. Tenha cuidado também. Não vá degrenir a imagem de ninguém. Saiba que essa pessoa tem família, saiba que essa pessoa tem seu caráter, tem sua vida. Então que eu e você possamos agir, viver de forma prudentes aqui nesta terra, para a glória de Deus. Esta é a palavra que Deus colocou em nosso coração para estarmos transmitindo para a sua vida esta noite. Eu quero te convidar para que você possa guardar esta palavra, para que você possa viver esta palavra, e que eu e você possamos ouvir de forma prudente. Lembremos do exemplo de Eva, foi enganada por não ouvir de forma prudente. Que nós possamos agir de forma prudente, que nós possamos se lembrar do exemplo de Saul. Por falta de confiança em Deus e por querer agradar o homem, ele agiu de forma irresponsável. Que possamos falar de forma prudente, que nós possamos se lembrar do exemplo de Jefité e não se precipitarmos nas palavras. Temos esta prudência no falar, né? Escolha as palavras certas. Tenha cuidado com o que você fala. Tenha cuidado o que você ouve e quem você ouve. Tenha cuidado como você age. E assim nós teremos uma vida, né? Parecida com a vida de Jesus aqui nesta terra. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe esta noite. Muito obrigado por ficar conosco. Que o Senhor Jesus possa guardar a tua vida, abençoar a tua vida, a tua casa. Que toda enfermidade possa ser repreendida da tua casa, da tua família, da tua vida, em nome de Jesus. Que todo espírito de enfermidade possa partir em retirada, em nome do Senhor Jesus. Se porventura o medo tem tentado entrar no teu coração, o desespero, o pavor, que ele possa partir em retirada agora. Que o Senhor possa arrancar todo medo agora, em nome de Jesus. Que a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, possa invadir o teu coração agora, possa entrar na tua casa agora e guardar o teu coração, guardar os teus sentimentos. No nome do Senhor Jesus, receba a paz de Deus na tua vida, receba a presença de Deus na tua vida, e que todo mal possa cair por terra, e que você possa ser uma pessoa vitoriosa na pessoa bendita de Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos conceder uma noite maravilhosa, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa nos abençoar com toda sorte de bênção. Que o Deus Todo-Poderoso guarde a minha entrada, guarde a minha saída. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso guarde a tua entrada, guarde a tua saída, guarde o teu levantar, o teu deitar, abençoando a tua vida em todas as áreas da tua vida. A notícia boa vai chegar, o telefone com a notícia boa vai tocar. A surpresa de Deus para a tua vida esses dias, bendito é o nome do Senhor. Você assinará aquele contrato. Então que você possa receber esta palavra em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida em nome de Jesus.
Amém e graças a Deus. Deus em Cristo te abençoe, meu irmão e minha irmã. Querendo Deus, terça-feira